Depois de uma manhã com estudo muito bom já, eu podia até encerrar os trabalhos do retiro e irmos para casa. Graças a Deus, muito abençoado com a mensagem do irmão Hélio nesta manhã, também no dia de ontem. Graças a Deus por isso. Mas vamos prosseguir com o nosso estudo a respeito dos relacionamentos. Nós pensamos o relacionamento do homem com Deus, o relacionamento com o homem e a sua casa, a sua família, e do relacionamento do homem com a igreja de Deus. E para tal nós vamos iniciar lendo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 17 em diante, então o versículo 19. Assim está escrito: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Que Deus aplique o texto lido em nossos corações. Nessa porção da palavra de Deus, nós vemos Jesus dando uma promessa à sua igreja. Os romanos, os católicos romanos, eles têm o hábito de querer apropriar-se dessa mensagem como se a mesma fosse a Pedro, e depois eles usurpam dizendo que os papas são sucessores de Pedro e que o que está dito aqui é relativo a Pedro. Mas o que nós queremos pensar nesta manhã, irmãos, é como é o nosso relacionamento com a igreja de Cristo. Nós sabemos que Cristo edificou a igreja, nós podemos ver claramente esse registro quando Cristo coloca primeiramente apóstolos na igreja, e isso ocorre olhando para a Bíblia. Encontramos esse assunto em Lucas capítulo 16, Mateus capítulo 10, onde Jesus chama de dentre os seus a igreja. É muito interessante que se perceba a organização da igreja, porque há uma definição muito comum, muito popular a respeito de igreja, é que a igreja ela foi tirada dentro do mundo, e a igreja não foi tirada dentro do mundo, a igreja foi chamada de dentro dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É importante que se diga isso, porque a igreja realmente não salva ninguém. E a pessoa não sai do mundo para a igreja, a pessoa sai do mundo para a família de Deus. A pessoa, quando salva, entra na família de Deus. Depois de salva, aí sim, quando biblicamente batizada, essa pessoa adentra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é base para a gente não confundir igreja com família, nem família e igreja com reino. Quando se faz essa confusão, aí a coisa fica bagunçada e se perde completamente o norte. Então, Cristo estabelece a sua igreja, chamando os discípulos de dentro dos seus, chamando os apóstolos de dentro dos seus discípulos. E eu preciso saber que tipo de relação eu tenho com esta igreja que Cristo estabeleceu. No capítulo 6 de Lucas, versículo 12, Lucas capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ou seja, Jesus chamou os seus discípulos, e de dentro dos discípulos ele escolheu 12. E ele inicia a igreja aí, a igreja dos primogênitos, que tem seu nome escrito no céu. Em 1 Coríntios ele diz: primeiramente pôs Deus na igreja apóstolos. Então Cristo mesmo estabeleceu a sua igreja. A igreja de Cristo não é a igreja de Anísio. Quando nós iniciamos o trabalho lá em Soledade, as pessoas diziam: a igrejinha de Anísio.
A igreja de Cristo não é do Papa, a igreja de Cristo não é de Lutero, não é de Calvino. E qualquer igreja que tenha um início em torno de um homem não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi iniciada por ele mesmo, e ele dá essa promessa de perpetuidade, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele também promete à sua igreja estar com ela todos os dias. Em Mateus capítulo 28, nós podemos ler esta promessa do Senhor, dizendo que está com sua igreja. É também um texto que as pessoas têm percebido de outra maneira e não da maneira bíblica. Porque muitos têm percebido de outra maneira. Porque há uma doutrina operante, e que ela é dominante no mundo chamado de evangélico, que é a doutrina da Igreja Universal Invisível. Então, os textos que são aplicados à Igreja de Cristo pretende se aplicar à Igreja Universal Invisível. A Igreja Universal Invisível não existe, não é bíblica, e quando se crer neste mito, aí sim se gera uma grande confusão. E tem muita gente boa, inclusive salvos em Cristo Jesus, que tem crido numa Igreja Universal Invisível. Tem até muitos que são chamados de batistas, que nas suas declarações de fé dizem crer na teoria de duas igrejas. Então, isso não bate com as Sagradas Escrituras, e Cristo nunca prometeu estar com a sua Igreja Universal Invisível. Ele sempre fala na Bíblia sobre a Igreja local visível. Até o próprio termo escolhido por Cristo não dá para ser universal. Ele foi buscar uma palavra na cultura grega, uma palavra que tem um significado específico, de um país que tem uma cultura, de um povo que tem uma cultura bastante interessante, enquanto a questão da assembleia. Por exemplo, o grego ateniense não podia ser, não podia se fazer representante em uma assembleia de uma outra cidade da Grécia. Ele era cidadão em Atenas, e em outras cidades ele era grego, podia ser visitante, mas não era membro da assembleia, não podia fazer parte da assembleia local. Os gregos eram divididos em cidades e estado, cada cidade era independente e autônoma, sem relação com a outra. Existia um tipo de democracia direta, não representativa, como a que se tem no Ocidente. Então, Cristo, quando escolheu a palavra igreja, trouxe daquela cultura, aplicando a ideia da sua língua materna, ou seja, da língua grega. Na filologia grega, eclésia é uma reunião dos chamados fora das suas casas para tratar de negócios exclusivos daquela cidade. Nunca, jamais da Grécia inteira. É interessante até se dizer que, quando se estuda a história da Grécia, se percebe também que havia, entre aquelas cidades, apesar de serem gregas, todas elas, muitas guerras e pelejas. Então, cada cidade era independente e cada cidade tinha sua própria assembleia. Quando Cristo escolheu a palavra eclésia, ele estava, com certeza, pensando no uso que era dado à palavra pelos gregos. Ele não criou uma nova definição, ele não alterou o conceito da palavra para utilizar na igreja. Então, a igreja é a igreja local, a igreja de Cristo que se reúne em João Pessoa, a igreja de Cristo que se reúne em Soledade. E nós não temos como dizer, não, a igreja é a igreja do Estado, a igreja do Brasil, a igreja do mundo. Não, a igreja local, todas as referências bíblicas que falam de igreja, fala de igreja local. E Cristo promete estar com a sua igreja local todos os dias. Vamos abrir para Mateus 28, versículo 19. Onde está dito: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Alguém diz, não, mas isso aí ele está aplicando tão somente aos apóstolos. Se você olhar Filipenses capítulo 1, vamos abrir para Filipenses capítulo 1, para a gente fazer uma pequena comparação da linguagem. Versículo 23, Filipenses 1, 23, está escrito: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quando o crente morre, ele parte para Cristo.
ele passa a estar com Cristo. E a promessa de Cristo em Mateus é que Cristo estará com os discípulos, Cristo estará com a sua igreja todos os dias até a consumação dos séculos. É importante se pontuar isso, porque na perspectiva doutrinária do mito universal, certo? A igreja é composta de todos os salvos, e não dos que foram salvos por Cristo e biblicamente batizados. E eles aplicam isso a toda e qualquer pessoa, mas o texto fala a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que tipo de relacionamento eu quero ter com essa igreja local que Cristo estabeleceu, com essa igreja local que Cristo prometeu estar com ela? Essa é a pergunta-chave que cabe a gente procurar respostas na Bíblia, e cabe a cada um de nós ter um coração quebrantado para ter uma boa relação com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É importante também se olhar para a ideia de igreja, principalmente no livro de Efésios. A igreja em Efésios era sempre apresentada como corpo, como um organismo vivo. A igreja apresentada em Efésios não é uma, digamos assim, uma multifacetada de crentes, um no Japão, outro no Nordeste brasileiro, outro nos Estados Unidos, alguns na África. Não, é um corpo. No capítulo 1, versículo 22 e 23, nós podemos ler sobre a igreja de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O que é a igreja? É o corpo de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo. Então, quando nós nos ajuntamos em uma igreja batista, local visível, nós estamos nos ajuntando no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nos membrando ao corpo do Senhor. Nós estamos passando a fazer parte do corpo de Cristo, que tem a responsabilidade de cumprir tudo em todos. Ou seja, a responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo é cumprir a vontade de Deus sobre a face da terra, pregando a palavra de Deus. É interessante também observarmos que para adentrar esta igreja, não é qualquer pessoa. É preciso ser salvo para adentrar essa igreja. Quando se prega a eclesiologia batista, normalmente algumas pessoas tentam caluniar os batistas, dizendo, não, os batistas dizem que só os batistas são salvos. Isso é uma conversa estranha, porque eu não conheço nenhum batista que pregue assim, certo? O batista prega que para ser salvo é preciso de Jesus Cristo, e que para se tornar membro da igreja é preciso ser salvo. Na realidade, quando se exige de uma pessoa que está para ser batizada uma profissão de fé, na qual ele confesse que é salvo, a igreja está, digamos assim, está declarando a sua falência como instrumento de salvação. No catolicismo é que se diz, fora da igreja não há salvação. O batista diz, fora da igreja é que há salvação. Certo? Ninguém se torna batista para depois se tornar salvo, a não ser que tenha sido alguém que adentrou na igreja enganado. Já aconteceu casos de pessoas que se tornaram membros da igreja e depois descobriram que não eram salvos ainda. Então, pediram para ser batizado novamente, essa questão toda. Então, mas pede-se a convicção de salvação daqueles que são, digamos assim, desejosos de serem batizados, porque a igreja realmente não pode salvar em absoluto ninguém. A igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Então, para adentrar a membresia da igreja é preciso já ser salvo. É preciso ser salvo. Atos capítulo 2, versículo 41, Atos 2, 41, capítulo 2, versículo 41, diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja. Ou seja, quem foram batizados? Os que receberam de bom grado a palavra de Deus. Com esse texto se exclui a relação de membresia de crianças que não creem,
de pessoas incrédulas. Para ser batizados é preciso crer. Quem crê no Senhor Jesus Cristo pode e deve ser batizado para a honra e glória de Deus. Se não deve ser batizado em hipótese alguma. Mas pastor, se alguém quer se batizar, às vezes as pessoas querem se batizar por ter um compromisso religioso, por achar que está faltando alguma coisa na religiosidade dele. Isso não são razões para que se batize ninguém. A razão para que alguém seja batizado é que seja um crente em Jesus Cristo, que creia verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno, que creia verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Eu não posso crer, não, Cristo é meu Salvador, mas não é meu Senhor, Cristo é Salvador, mas não é Deus. Eu também não posso dizer que creio que Cristo é Deus e dizer que perderei a minha salvação, porque se eu assim digo, estou chamando Jesus de mentiroso, e quem chama Jesus de mentiroso não é crente, é anticristo, certo? Então, são algumas coisas importantes para a gente perceber, antes de entrar bem dentro da relação que nós devemos ter com a igreja de Deus. Eu sou crente, sou salvo em Jesus Cristo. Eu preciso fazer parte da igreja? Sim. Para garantir a minha salvação? Não. Mas para minha edificação. A igreja de Cristo, ela edifica os salvos, oferecendo estudos bíblicos, doce comunhão e trabalho. Porque o crente é chamado ao trabalho. Eu, convertido ao Senhor, eu devo me membrar à igreja e crescer para que eu possa, assim, trabalhar mais e mais para a obra de Cristo. Em Efésios capítulo 4, nós podemos ver algumas coisas importantes em relação a essa questão da edificação. Alguns aparatos que Deus colocou na igreja, querendo a edificação dos crentes. Capítulo 4, versículo 10 e depois. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo, lá atrás em Efésios mesmo, nós já lemos que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Então, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja de Cristo. Então, Deus quer que o crente em Jesus Cristo esteja se edificando, esteja crescendo. E Ele colocou na igreja apóstolos, profetas, e esses não encontramos mais. Os apóstolos já morreram, e os profetas, quando o Novo Testamento foi completo, também não existe mais profetas. Hoje existe profetadas, né? O camarada chega aqui e dá uma profetada, e muita gente acredita. Lá em Campina Grande teve um camarada que deu uma profetada, chamado pastor de uma igreja dessas pentecostais de segunda geração. A filha estava grávida e fez a ultrassom e disse que era a mulher que estava grávida, fez a ultrassom e disse que era uma menina. Mas na igreja tinha um profeta e o profeta deu uma profetada dizendo que não, que estava errado, que podia preparar o berço e todos os aparatos para um menino, porque o que estava naquela barriga era um menino. E o camarada acreditou e desmontou tudo lá, ajeitou o quarto para receber um menino e nasceu uma menina como estava na... Certo? Então existem muitas profetadas. O camarada chega e dá aí uma profetada. Lá em Soledade, agora no período da campanha política, teve um lá, um chamado Pentecostes, até o nome do cara é bagunçado, certo? E ele deu uma profetada lá, que muita gente acreditou. E interessante que a profetada dele não tinha como ele errar. Porque ele fez ele deu uma profetada de cabeça dupla, de duas coisas. Ele disse, olha, se você for bom para o meu povo, você continua no poder. Se você não for bom, a palavra que ele usou não foi boa, era... Se você não tratar meu povo com respeito, com tal, o poder cai nesse aqui. Quer dizer, de um jeito ou de outro, ele ia acertar sempre, né? Não importa quem ganhasse, ele estava certo. Então, essas profetadas estão por aí. Mas numa igreja de Cristo Jesus não existe profetadas, viu? Nós temos a Bíblia, nós cremos na Bíblia. Então, uma relação boa de um crente com a igreja de Cristo é em que a Bíblia é a questão, a Bíblia é o manual dele.
A Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Os assuntos dele ele resolve com a Bíblia. Ele não vai buscar eu vou ver o que é que o profeta diz. Ele também não vai se direcionar pelos sentimentos. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não estou me sentindo bem para ir para a igreja. Se ele está doente, tudo bem, mas se há algum problema... eu senti uma coisa estranha assim, eu não vou para a igreja não, porque se eu for para a igreja hoje, eu vou ter um desentendimento com o irmão Beck. Olha só, nós vamos pela Bíblia, a palavra de Deus. O crente procura manter o seu relacionamento pela Bíblia. Então, os apóstolos já morreram, os profetas não existem. Quando a Bíblia foi completa, quando o Novo Testamento foi completo, os dons de sinais, eles desapareceram. Então, a profecia foi aniquilada. Certo? Então não temos essas figuras. Agora, os outros aqui, que são dons para a Igreja de Cristo, nós temos evangelistas, pastores e doutores. Evangelista é, digamos assim, um dom muito especial para a igreja, quando a igreja tem pessoas que realmente são evangelistas. Nós todos, os crentes, devemos evangelizar, é a obrigação nossa, enquanto crentes. Eu sou membro da igreja, então devo ter uma relação com a minha igreja em que eu sou uma pessoa que evangelizo, uma pessoa que falo de Jesus Cristo. Mas tem pessoas que realmente têm o dom de evangelizar, certo? Nós temos o privilégio de conhecermos o pastor Antoniel, né? O pastor Antoniel, ele tem o dom de evangelista. Ele chega num canto e ele não se contenta se não falar de Cristo. Ele não precisa de muito tempo para encontrar uma pessoa para ele falar do evangelho. Ele conta uma história, ele foi passar um tempo numa tribo, visitando um missionário. Ele tinha lá na tribo, na casa do missionário, uma quantidade muito grande de folhetos. E ele vendo o povo lá, tudo falando português, e o missionário tentando ensinar a língua aos índios, para depois pregar na língua dos índios, para os índios. Olha só que coisa interessante. Aí o pastor Antoniel encheu os bolsos de folheto e começou a distribuir folheto e pregar para o povo. O missionário ficou com raiva e disse que não podia fazer aquilo porque o povo tinha de ser evangelizado na língua deles. Parece que mandou o pastor Antoniel embora lá. Se a estadia dele era de uma semana ou 2 semanas, foi encurtada. Certo? Então, assim, ele tem esse dom, esse privilégio de ser um evangelista. E nós temos o privilégio de conhecê-lo e até procurar aprender algumas coisas com ele, pedir que Deus dê evangelistas à sua igreja. Porque é uma coisa muito interessante. Ele esteve em Soledade, acho que o ano passado, e quando ele chegou lá em casa, disse, eu estava evangelizando ali um rapaz que é esposo de uma irmã da igreja. Ele encontrou com o esposo de Adeilma, com o Theo, e deu um folheto, evangelizou, falou. Ele tem essa velocidade. O tempo dele, a rotação dele para evangelismo, ela é bem mais rápida do que a minha. Eu não sei se com a dos irmãos, porque eu não conheço o tempo de reação de cada um de vocês com relação ao evangelismo, mas ele é bem mais rápido do que o irmão Inácio Maurício, pegando um peba, né? Nós íamos é porque Neto não está mais aqui, né? Já foi embora. Nós tínhamos de Gujão e passou um peba bem grande na estrada e eu parei para não matar o peba. O irmão Inácio disse, eu vou pegar. Deu um pulo para dentro do carro assim, saiu. E o peba lá olhando para ele. Quando o peba foi embora, ele não conseguiu, né? Então, o irmão Antoniel é bem mais rápido do que o irmão Inácio Maurício nisso. Então, o tempo de partida. O evangelista tem isso. E a igreja de Cristo precisa de evangelistas. Não existe igreja de Cristo que vá sobreviver sem evangelismo. Certo? Então, é uma coisa que nós devemos orar por a presença de evangelistas em nossa igreja. Então, eu sou membro da igreja, eu posso, Senhor Deus, me dá o dom de ser um evangelista. Eu quero ter uma relação contigo dentro da tua igreja, na qual eu possa ganhar almas para ti. O que ganha almas, sábio é. Então, devemos pregar. Como não há salvação sem a pregação da palavra de Deus, irmãos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O método de Deus para a salvação de almas é a loucura da pregação. Ninguém será salvo se não houver pregação. Então vamos pedir a Deus que nos dê esse dom de evangelistas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há também pastores. Uma outra função de muita necessidade nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Pastores. Nós vemos uma escassez de pastores. Certo? Digamos assim, muitos talentosos até têm talvez um chamado, mas
por alguma razão, ou sufocar do século ou do mundo, nós vemos que há uma diminuição muito grande naqueles que são chamados para o ministério pastoral em igrejas batistas. Nós estamos analisando aqui questões ligadas à igreja batista. Tem muitos profissionais. Se você procurar nos movimentos especializados de treinamento, você encontra seminários aí cheios de pessoas que estão se preparando para serem líderes religiosos, não pastores segundo o coração de Deus. Pessoas que estão primeiramente interessadas em uma carreira. E outro dia eu conversei com algumas pessoas desse movimento. É interessante como eles se preparam para uma carreira mesmo. É como se estivesse fazendo medicina, ou advocacia, ou uma licenciatura para ser um professor. Eles tratam da coisa como uma carreira. E por isso que há tantas modificações nas perspectivas de doutrinas e de práticas, porque as pessoas estão encarando como uma mera profissão. Certo? Então, o verdadeiro pastor, ele é um dom de Deus para a igreja local. É Deus quem dá um pastor para a igreja local. Quando isso não ocorre, a coisa não flui, não anda da maneira de Deus. Então nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, mande obreiros para a sua seara. Prepare, modifique corações, capacite pessoas, homens a liderarem igrejas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Há também doutores. Doutores são aquelas pessoas que têm um grande conhecimento das Escrituras. Provavelmente os doutores da igreja são aquelas pessoas que jamais pensarão ou pensarem em ser ter esse título vindo da parte de Deus, certo? São pessoas que os grandes homens que eu conheço, normalmente eles não sabem que são grandes homens. Eles não agem como se fossem grandes. São homens simples, homens de coração simples, que Deus dá a esses um grande conhecimento da Bíblia para transmitir a outras pessoas. E eles não se sentem grandes, não se sentem doutores, não estão procurando títulos, né? Nós temos uma guerra hoje por título no meio religioso. Camarada, até tempos atrás, todo mundo era apóstolo não, era pastor, né? Hoje tem os apóstolos, os bispos. Dizem que talvez logo esteja aí uma disputa por títulos angelicais, né? Arcanjo, certo? Anjo e por aí vai. Então, assim. Mas renascer. Não é bispo. Bispo, apóstolo e bispo agora, né? É bispa. Bispa, parece vespa, né? Bispa, certo? Então. Inventando vice-deus. Vai chegar nesse ponto, certo? Vai ter a luta do vice-deus com o vice-diabo, né? Provavelmente vai ser uma guerra, certo? Então, assim, estão criando muita coisa, e isso não tem nada a ver com o que nós estamos vendo aqui. Normalmente os doutores da igreja do Senhor Jesus Cristo são pessoas que conhecem a Bíblia e que são de grande simplicidade, não tem uma gota de arrogância em seu coração, e está sempre com o coração aberto para querer aprender mais. Nunca fecha o coração. O doutor religioso, ele digamos assim, ele vai falar, as pessoas precisam pagar para que ele fale. É cheio de o doutor da Bíblia, o doutor da igreja local, tem simplicidades, muitas vezes não tem nenhum título na igreja, mas para aqueles que se aproximam dele, ele tem grande conhecimento para transmitir essa distinção. Então devemos orar também que a igreja tenha pessoas com essa capacidade. Agora, por que Deus quis dar esses aparatos à igreja? No versículo 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meu relacionamento com a igreja de Cristo deve ser um relacionamento de edificação. Eu devo estar preocupado em me edificar e edificar outras pessoas. Eu não devo estar... Qual é a relação? O que é que você quer na igreja? Que tipo de relação você... Porque o mundo tem um conceito completamente diferente do que acontece no nosso meio. O mundo é um mundo que vive dentro de um sistema de hierarquia, e muitas pessoas pensam que numa igreja batista a coisa flui assim.
Numa igreja batista fundamentalista as coisas são simples. Teve uma pessoa lá de Soledade que foi colega foi minha aluna, foi colega de Josiel, de sala de aula, e foi morar para o lado do Pará, e encontrou o irmão Alexandre lá numa visita. Alexandre estava cortando o cabelo, lá na esposa do irmão Ribamar, e começou a conversar, né? E perguntou a Alexandre: você está há quanto tempo na igreja? Aí Alexandre disse: eu estou há tanto tempo. Aí ela disse: se você já é o quê na igreja? Aí Alexandre disse: não, eu sou membro. Aí ela disse: não, eu estou há 2 anos, eu já sou isso, aquilo. Já era quase vice-deus, certo? Mas você não quer esses... Numa igreja batista, nós não estamos atrás desses... Nós estamos atrás de servir, certo? Aí eu quero ser o dono da igreja. Não, aqui, essa boa comunhão que a gente vê um com o outro, cada um faz uma coisa, esse é o trabalho da igreja do Senhor Jesus, certo? Não, que conversa, certo? Não é por aí que a coisa funciona. E, infelizmente, acontece também que às vezes cai dentro de uma igreja batista um pastor assim. E aí complica, quer quebrar, acaba com a igreja. Agora, isso não é de hoje. Em 3 João, a gente já tem uma figura que queria isso, que queria ser o dono da igreja. 1 João, versículo 9. Aliás, 3 João. Eu estou vendo uma coisa e dizendo outra. Que coisa? 3 Epístola de João, versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Aqui tem um desses, esse camarada. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede que os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então tem essas distorções. Aqui era uma igreja bíblica, era uma igreja constituída legitimamente, uma igreja de Cristo, mas que tinha alguém lá que queria ser o dono da igreja. Irmãos, a igreja é de Cristo, amém? A igreja é de Cristo. Um tempo atrás, alguns anos atrás, o irmão chegou na igreja e o irmão era tão preocupado com a igreja que queria resolver tudo da igreja sozinho. Eu tive de ser até um pouco indelicado. Disse: irmão, deixa eu dizer, deixa eu lhe dar um aviso. A igreja tem dono, a igreja é de Cristo. Não se preocupe não, que todas as coisas que a igreja precisa, Cristo irá suprir as necessidades. A igreja não tem dono, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Esse camarada aqui, ele queria o título, tal. Se fosse hoje, esse seria o quê? O tal do vice-deus, né? Certo? Eu sou o vice-deus aqui, o co-deus. Só ilustrando isso aí, eu disse o trabalho desse país, tem um colega nosso, acredito que hoje salvo, já está enganado, tem ninguém morando no coração de ninguém, e ele uma vez me questionou como é que eu organizo o pastor desse curso aí fazendo tanto trabalho, se vocês não tem ninguém que ajude. Porque eles que tem um pastor da igreja para outra igreja, recebe não sei quanto, que vai ter que... Então, nós temos a Deus, e até hoje, graças a Deus, não tem faltado, né? Graças a Deus. Nós chegamos em Gujão outro dia, fazer uma visita numa casa, e a mulher perguntou, a Dudé: você dá quanto ao pastor para ele vir fazer? Aí Dudé disse: não, nada não. Ela disse: pois aqui vem uma missionária, quando ela entra já vai pedindo a oferta, certo? Tem isso também, essas distorções. Aí esse camarada aqui, ele queria ser o dono da igreja. Em Salvador tem um ramo de batista lá, a Igreja Batista do Caminho, que o pastor coloca assim: co-pastor. Pastor, Jesus Cristo, co-pastor, fulano de tal, não lembro o nome dele, certo? Agora, ele não bota numa humildade, porque Cristo é o supremo pastor, de fato. Cristo é o pastor da igreja dele. Mas ele não coloca numa questão de humildade. Mas assim, a intimidade dele é tão grande com Cristo que ele está lá tendo... Cristo é o pastor e ele é o co-pastor. Dentro quase dessa linha de co-Deus, certo? Cristo é Deus e por aí vai, certo? Nessa linha de arrogância e petulância. Então nós não devemos nunca, irmãos, querermos ter na igreja de Cristo uma atitude de dono da igreja, não. Eu devo ter a humildade para realizar todos os trabalhos que for necessário fazer,
No entanto, entendermos que somos servos da igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso trabalho tem que ser feito, então vamos fazer. Tem 200 pessoas para fazer, então vamos fazer as 200. Tem só uma, então uma vamos fazer. Certo? E não essa atitude de dono. Então, esse cidadão aqui, Diótrefes, ele queria ter o primado na igreja. Ele era o primaz. Talvez a ideia aqui de Papa começou cedo, né? Certo? O primaz. Ele era aquele que tinha o primado. Aí, não recebia, certo? Aos irmãos. Aí Paulo diz, por isso, João diz, por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então havia aqueles irmãos missionários, a igreja não recebia. Se tinha algum irmão bíblico que queria recebê-los, ele impedia e ainda lançava-os fora da igreja. Esse era o verdadeiro dono da igreja. Meus irmãos, não devemos nunca jamais pretender uma relação com a igreja de Cristo na qual nós somos donos, nós somos servos, nós somos escravos do Senhor a serviço dele na sua igreja, para a glória de Deus. E tudo que fizermos para o Senhor, fazemos para o Senhor, fazemos com o coração contrito aos pés do Senhor, porque quem somos nós? Miseráveis pecadores, perdidos, merecedores do inferno, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que é rico em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou. Então eu não posso, em instante nenhum da minha vida, achar, mas eu, certo? A única coisa que eu acho a respeito de mim mesmo é que eu tenho feito pouco, se comparado com o que outros fizeram. E nós devemos trabalhar dedicando a nossa vida ao Senhor para a honra e glória dele, e não por qualquer outra razão. Agora, é verdade também, irmãos, que nós devemos ter cuidado, vigiar, porque o coração do homem é uma caixinha de surpresa. E o coração do homem pode ser tentado a cair. Um pastor deve ter cuidado, um crente deve ter cuidado com aquilo que faz na obra de Deus, para fazer para o Senhor mesmo. Irmão, se você se dedica bem muito numa causa evangelística, e você evangelizou 20, 30, 40 pessoas, e essas pessoas, algumas delas se converteram, e ninguém deu crédito a você por isso, não se preocupe, o galardão é Deus quem dá. Porque a gente pode, eu enquanto pastor, você enquanto crente, a gente pode passar algumas coisas despercebidas, não pode não? Às vezes o pastor pode se dedicar ao máximo numa causa pertinente a você e sua família e nunca recebeu crédito por isso. Da mesma forma, o crente pode se dedicar ao máximo em uma causa pertinente à igreja e o pastor não reconhecer isso. Agora, nem o pastor deve fazer para o agrado do crente, nem o crente deve fazer para o agrado do pastor ou da igreja, mas para o agrado do Senhor Jesus Cristo. Esse é o relacionamento que deve haver na igreja do Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento de pessoas que são salvas, um relacionamento de pessoas que querem andar de forma fielmente ao Senhor, pessoas que querem andar dentro da mais pura e perfeita vontade de Deus, servindo ao Senhor com alegria, sabendo que o trabalho no Senhor ele não é vão de momento, em hipótese alguma. Então, o crente deve realmente andar de maneira a agradar ao Senhor. Em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, nos 3 primeiros versículos tem algumas coisas que nós devemos aplicar às nossas vidas. Diz o seguinte: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O meu relacionamento com a igreja de Cristo passa pela minha doce e boa comunhão com Cristo, me fortalecendo na graça do Senhor Jesus Cristo. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiai a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos olhar para a Bíblia, para aquilo que foi feito pelos apóstolos, em especial por Paulo, que faz esse desafio, e uns aos outros. Olhar para aqueles irmãos mais experientes e assimilar as lições da vida dele.
É um privilégio termos no nosso meio aqui o irmão Hélio, o irmão Cabral, o irmão Inácio, homens que já têm uma longa experiência na vida de casado, e aqueles que são mais novos, aprender. Ver a dedicação que o irmão Hélio tem tido em relação à pureza da palavra de Deus, a guerrear contra falsos obreiros que tentam falsificar a Bíblia, e assimilar esses ensinos que tem na vida dos outros para a honra e glória de Deus. Isso, se fazendo isso, se vai manter uma boa relação com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Às vezes é necessário na igreja se sofrer aflições. Às vezes se passa por aflições. Nem sempre o ambiente na igreja está assim de doce comunhão. Às vezes é preciso passar por algumas aflições. E que passemos por essas aflições como um bom soldado. Como um bom soldado. Eu estava conversando com um camarada que está fazendo um curso sobre segurança, e ele disse que o professor, o instrutor, estava falando das entrevistas de emprego, né? Que às vezes o camarada, o segurança chega e perde o emprego de cara, porque quando ele entra, já vai sentando. Ele disse, não, a postura certa do segurança é ficar lá, falar quando for questionado, e ficar sempre na postura de quem está. O cara chega, já se senta, então o entrevistador já diz, não, pode ir embora porque você não tem um bom preparo para isso. Então, é necessário sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus as aflições quando necessário, para a honra e glória de Deus. Eu tenho tido um lema em relação à minha vida em Cristo e a minha comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que é melhor sofrer o dano do que causar o dano. Na minha relação com o irmão Beck, é muito melhor eu sofrer um dano, não que o irmão nunca tenha me feito sofrer um dano, mas é melhor eu sofrer um dano do que ser causador do dano. Certo? Então, sofrer as aflições é algo importante dentro dessa relação que nós temos e devemos manter com a igreja. Devemos, irmãos, ter fidelidade à igreja do Senhor Jesus. Eu sou fiel a Cristo e essa minha fidelidade ao Senhor, ela será manifestada dentro da sua igreja. Como é que eu vou manifestar fidelidade a Cristo se eu não sou fiel dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo? Como é que eu vou amar a Deus se eu não amo, por exemplo, o meu irmão que eu vejo? Eu amo demais a Cristo e não consigo amar a José, que eu vejo toda semana. Eu amo a Cristo, mas eu não consigo amar o irmão Cabral, que eu estou vendo. Então, são alguns pontos que nós precisamos pensar e estudarmos na Bíblia como mantermos uma boa relação dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, sabendo que a igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é um circo, não é um teatro. A igreja não tem a obrigação de me suprir as necessidades de entretenimento. A igreja tem de suprir as minhas necessidades espirituais para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Então fica essas dicas e os irmãos vão estudando na Bíblia, procurando crescer mais nisso para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Nós estamos chegando às 11 horas e 30 minutos e temos ainda umas coisas para fazer com relação a arrumar bagagem, essa coisa toda, para a gente não sair daqui muito tarde, até porque quase todos moram um pouco distante, não é verdade? Certo? Então, que Deus abençoe os irmãos, que estejam crescendo na graça e no conhecimento de Cristo e entendendo que a nossa relação com a igreja do Senhor Jesus Cristo passa pela responsabilidade de aprendermos a palavra, pregarmos a palavra e fazermos a obra que o Senhor Deus determinou para a sua igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com uma breve oração. Santo Deus, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos que abençoe, Senhor, cada um dos homens aqui, que o Senhor esteja os abençoando e fazendo servir com alegria na tua obra, Senhor. Nos abençoa ricamente. Supre, Senhor, todas as nossas necessidades. Nos conduz em paz aos nossos lares, nos livrando de acidentes e de problemas, Senhor, na estrada. E nos prepara, Senhor, para te servirmos. E se for do teu agrado que no próximo período de carnaval estejamos também reunidos aqui, junto com mais alguns outros irmãos, para te servirmos com alegria. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.